Biografia de William Carey, capítulo 11. Mandinabat. Sem que William soubesse, ao mesmo tempo em que ele buscava dinheiro e sustento para sua família de forma desesperada em Calcutá, antes de ter se mudado para Deshata, ocorreu algo em um canal perigoso do rio Hooghly, perto de Malda, 193 quilômetros ao norte. O acontecimento, por mais trágico que fosse, mudaria o curso da vida de William na Índia. O evento foi um acidente de barco em que dois ingleses, Robert Udney e sua esposa, morreram afogados. O casal acabara de se mudar para a província de Dinajpur para trabalhar com o irmão de Robert, George. George Udney morava em Malda, onde era um residente comercial da Companhia das Índias Orientais. Isso significava que ele era o inglês mais poderoso da área. George Udney era o responsável por melhorar a agricultura e a indústria na província. Ele conseguia fazer empréstimos e ajudar a iniciar novos projetos agrícolas e industriais. George Udney também era um bom cristão. E ele também conhecera o Dr. Thomas na visita anterior à Índia. Como aconteceu com muitos amigos do Dr. Thomas, George Udney lhe emprestara dinheiro que o Dr. Thomas jamais devolvera. Isso causou uma ruptura na amizade. No entanto, quando o Dr. Thomas leu sobre os afogamentos no jornal, escreveu de imediato ao amigo, para dizer o quanto estava triste em saber da morte de seu irmão. Sendo um homem perdoador, quando ele recebeu carta do Dr. Thomas, George Udney escreveu de volta e o convidou para visitar Malda. O Dr. Thomas fez isso, e os dois homens retomaram a amizade. Durante sua visita, o Dr. Thomas contou como não estava indo bem em Calcutá. Sim, ele estava ganhando muito dinheiro como médico, mas o problema era que ele e a esposa ainda gastavam mais do que ganhavam. Ele ansiava por uma vida mais simples. George Udney tinha a resposta certa para o problema. Ele explicou que o irmão morto havia recebido o cargo de superintendente em uma das duas novas fábricas de tingimento de índigo que estava sendo construída na província. Agora que seu irmão estava morto, George precisava encontrar outra pessoa para dirigir a fábrica e se perguntou se o Dr. Thomas poderia se interessar pela posição. Uma casa grande e um salário generoso tinham com o trabalho. E o Dr. Thomas receberia uma pequena parte de todo o lucro obtido pela fábrica. O Dr. Thomas aceitou a posição de imediato e perguntou se George Udney tinha alguém em mente para dirigir a segunda fábrica. Ele disse que não, no entanto, o Dr. Thomas conhecia o homem certo para o trabalho. Papai, tem uma carta para você!" gritou Félix, de 4 anos, enquanto corria pelo caminho até a casa do Sr. Short, acenando com um envelope. William estava na varanda trabalhando na tradução do livro de Gênesis. Ele abriu um grande sorriso enquanto seu filho corria com o envelope. Depois de 6 meses na Índia, uma carta. Ele não tinha certeza de quem ele gostaria mais que fosse, de seus amigos do comitê da sociedade missionária ou de seu pai. Não era de nenhum dos dois. Quando pegou o envelope da mão de Félix e o virou, William imediatamente reconheceu a letra, a mesma caligrafia que ele estava lendo, a do Dr. Thomas. William abriu a carta e começou a ler. Quanto mais ele lia, mais animado ficava. George Udney, residente comercial da província de Dinajpur, oferecia-lhe um emprego de supervisor de uma fábrica de tinta de índigo, e o trabalho vinha com uma casa e 250 libras por ano. O salário sozinho era 5 vezes maior do que William já ganhara em toda a sua vida. William fez uma matemática rápida e descobriu que toda a sua família viveria facilmente com 1/4 do montante, deixando mais de 180 libras por ano para traduzir e imprimir toda a Bíblia em bengali. Mais do que isso, o Dr. Thomas indicava que George Udney era um homem piedoso, que entendia que William iria querer uma pausa para pregar para o povo local e continuar seu trabalho de tradução. Além disso, se aceitasse o emprego, George Udney lhe daria uma permissão de 5 anos para trabalhar na Índia. William não precisaria mais se preocupar em ser pego e mandado para a cadeia na Inglaterra. Tudo parecia quase bom demais para ser verdade. William pensou em todas as oportunidades maravilhosas que o trabalho lhe daria. A carta declarava que a fábrica empregaria 90 trabalhadores
E William tinha certeza de que teria a chance de compartilhar a mensagem do Evangelho com cada funcionário. Era uma perspectiva emocionante. É claro que ele sentiria falta de Deixata, que já estava começando a se parecer com sua casa. No entanto, de alguma forma, a oferta de emprego parecia a William a direção de Deus para ele e para sua família. Apenas pense, disse ele a Dolly. Não precisaremos mais nos preocupar com dinheiro para comida. E então ele escreveu no diário. Esta pareceu ser uma abertura notável na providência divina para nosso sustento confortável. O dia da mudança ocorreu em 23 de maio de 1794, mas não para a cabana de bambu que William tinha trabalhado tanto para construir. Em vez disso, William estava indo com sua família pelo rio Ungle até Malda, para conhecer George Whitney e começar a trabalhar na fábrica de tintura de índigo. Apesar do trabalho maravilhoso que aguardava seu marido, Dolly Kelly não estava ansiosa para deixar a casa do Sr. Short, por boas razões. Primeira, a jornada em si era perigosa. Envolvia arrastar seu barco por 320 quilômetros sob um calor de mais de 40 graus. Em segundo lugar, sua irmã Kitty não viajaria com eles. Kitty e o Sr. Short se apaixonaram e planejavam se casar no ano seguinte. Isso significava que Dolly estaria no comando dos garotos por 3 ou 4 semanas, em um barco que não era maior do que uma cama de casal no tamanho padrão. E se o trabalho não der certo? Dolly fez essa pergunta a William. Afinal, eles haviam voltado a Calcutá para o trabalho nos jardins botânicos apenas para descobrir que já havia sido tomado. E se houvesse uma confusão semelhante com esse trabalho? Se isso acontecesse, eles estariam em uma situação muito pior que se tivessem ficado em Deixata. William estava determinado que aquela era a coisa certa a ser feita. Assim, no início da manhã, eles se despediram de Kitty e do Sr. Short e subiram a bordo de seu barquinho. Foi difícil para os garotos se despedirem. Eles se apegaram muito à tia Kitty, que em muitos aspectos era mais mãe deles do que Dolly. Contudo, depois de muitas lágrimas, eles partiram. A viagem a Malda durou 22 dias longos e quentes. Dolly Felix ainda sofria com os efeitos da disenteria e passavam a maior parte do tempo no meio do barco sob a sombra das coberturas de palha. Mesmo sob a sombra, a temperatura alcançava os 40 graus. Estava tão quente que as outras crianças que não estavam doentes mal tinham energia para se sentar. À noite eles armavam o barco às margens de alguma aldeia. Willie e Rambucho passavam cerca de 1 hora pregando na aldeia, enquanto Dolly e as crianças faziam o melhor que podiam para acampar à noite. A comida para a viagem consistia principalmente em legumes e arroz ao caril, que eles compravam dos muitos vendedores ao longo da hidrovia bem viajada. Enquanto viajava, William ouvia muitas pessoas falando em Hindustani, a língua das castas mais baixas. Imediatamente começou a tomar notas sobre como traduzir a Bíblia para ela. O progresso da jornada era lento e lembrava a William do mês em que o coroa da princesa Maria havia subido a Baía de Bengala. Desta vez, porém, a viagem estava sendo lenta. Não por causa das condições do vento, mas por causa da forma dos rios em que viajavam. Toda a região da Bengala era uma gigantesca planície aluvial, através da qual os rios serpenteavam vagarosamente, quase se dobrando em alguns lugares. Às vezes, William e Rambucho passavam 2 dias inteiros para fazer 6,5 km em linha reta. Em 7 de junho, o barco chegou à cidade de Bassetpore, onde compraram algumas velas quadradas e equiparam o barco para navegar. Isso fez o restante da viagem fluir mais rápido, mas também significava que eles não conseguiriam mais sentir o caminho na parte inferior da embarcação quando remavam o barco. Como resultado, eles encalhavam constantemente nos muitos bancos de areias. Em 15 de junho, William Kelly escreveu em seu diário: "Sinto-me agora como se tivesse sido libertado de uma prisão. A prisão era o barco." Ele havia chegado em segurança em Malda, onde foi recebido por George Whitney e sua mãe, que morava com ele. A dupla recebeu o grupo em sua casa para uma grande refeição, e então um de seus servos supervisionou as crianças, enquanto Dolly descansava e William repassava o contrato de emprego com George Whitney. Para seu grande alívio, William descobriu que pela primeira vez o Dr. Thomas não exagerara. George Whitney era um cristão maravilhoso,
que se importava profundamente com os homens indianos que trabalhavam para ele. Ele disse a William que enquanto tudo corresse bem na fábrica, ele estaria livre para dedicar o tempo que quisesse ao seu trabalho de tradução da Bíblia. Naquela noite, depois de um delicioso jantar com carne de veado, William escreveu para o comitê da Sociedade Missionária com grande alegria. Contou aos membros do comitê sobre o novo emprego e pediu ao comitê que não lhe enviasse mais dinheiro, embora ainda não tivesse recebido nenhuma quantia que eles pudessem ter enviado. Em vez disso, solicitou o envio de outro missionário com o dinheiro reservado para sustentar ele e sua família. Por fim, tudo estava dando certo do jeito que ele imaginara. A família Kelly ficou com George Whitney e sua mãe por 15 dias. Foi necessário todo esse tempo para convencer Dolly a voltar para o barco e para George Whitney responder a todas as perguntas de William sobre a fábrica, além do processo de fabricação de corantes. Havia muito a aprender e William não queria cometer erros. George Whitney explicou com paciência que em breve começaria a estação das monções e então tinha início o processo de fabricação do corante índigo. Por 3 meses, a partir do final de julho, o índigo plantado em março era cortado no caule e empacotado e levado para a fábrica em carroças de boi. Ali as plantas eram embebidas em enormes tanques de água. Enquanto estavam na água, as plantas eram batidas para liberar o corante azul. Para fazer isso, os trabalhadores indianos se despiam e entravam nos tanques batendo na água com enormes remos de bambu. No momento certo, a água tinha que ser drenada dos tanques e as folhas retorcidas, deixando para trás o índigo líquido, que se armazenava no fundo do tanque. A mistura era então deixada para fermentar antes de o líquido remanescente evaporar, deixando para trás bolos sólidos de corante índigo. Os bolos eram então cortados em pedaços e transportados para Calcutá para serem vendidos no mercado local ou enviado à Europa. O índigo, William aprendeu, estava em alta demanda, porque tingia os tecidos com um tom muito brilhante de azul. Na verdade, os casacos azuis usados pelos soldados americanos durante a Revolução Americana eram feitos de tecidos tingidos de índigo. Durante a permanência em Malda, William foi convidado a pregar no pequeno culto realizado todos os domingos na casa de George Whitney. Só o fato de pensar em um culto em uma igreja lembrava a William de quão desejoso ele se encontrava de fato de comunhão cristã no domingo. No domingo, 16 ingleses, incluindo o Dr. Thomas, chegaram para o culto. Depois do culto, William e o Dr. Thomas conversaram em particular. William perdoou o Dr. Thomas pelos problemas que causaram com o dinheiro e concordou que agora tudo estava começando a funcionar bem. Os dois homens também falaram sobre a tradução da Bíblia para o bengali. William estava determinado a continuar a trabalhar no projeto durante os 9 meses em que não haveria produção do corante índigo. Por fim, depois de 2 semanas, era hora da família Kelly e Rambucho entrarem de novo no barco, seguirem por mais 51,5 km acima do rio Tangã. Eles precisavam chegar em Mudinabad, onde ficava a fábrica a ser supervisionada por William. A fábrica que o Dr. Thomas estava supervisionando se localizava em Moipaldigi, outros 27 quilômetros rio acima, passando por Mundinalbat. Quando a família Kelly chegou, encontrou as coisas bem parecidas com o que George Whitney descrevera. Uma grande casa de tijolo de 2 andares com grandes janelas venezianas ficava um pouco afastada da margem do rio. Vários criados vestidos de branco saíram correndo assim que o barco atracou no pier. No interior, a casa era mobiliada com tudo que uma família inglesa poderia querer. Pela primeira vez desde que deixara a Inglaterra, 1 ano antes, William Kelly deu um suspiro de alívio. Sua família estava segura. Tinha um lar forte o bastante e muita comida. E o mais importante, ele contaria com dinheiro suficiente para continuar a tradução e o trabalho missionário. As coisas estavam começando a melhorar. Os 3 meninos mais velhos de Kelly amaram a nova casa. De seu quarto do andar de cima podiam ver os campos de arroz verde claros, e eles se estendiam por vários quilômetros em todas as direções. Espalhadas entre os campos de arroz, haviam pequenas aldeias à sombra de enormes mangueiras e figueiras. Ao contrário da floresta endechata, não havia muitos animais selvagens rodeando a casa. Eles logo aprenderam a não andar muito perto das moitas de arbustos de pera.
Cobras mortais viviam entre elas, e uma mordida de cobra significava morte certa, de modo geral em menos de 1 hora. William estava no novo lar havia 1 mês, quando as chuvas de monções começaram a sinalizar que era hora de colher as plantas para a extração do índigo. Ele pegou todas as anotações feitas durante as conversas com George Whitney e se preparou para começar a trabalhar fazendo tintura. Na noite anterior à abertura da fábrica, William olhou para fora da janela da sala de jantar e viu o grupo de homens que acabara de contratar vindo em direção à casa. Eles estavam carregando um filhote de cabra que esperneava entre eles. William correu para fora para ver o que eles queriam. É hora de a fábrica abrir, começou um homem em bengali. William assentiu com um olhar perplexo, perguntando-se o propósito por detrás daquela declaração. Por isso você deve vir conosco, senhor, continuou o homem. É hora de você fazer o sacrifício para Kali. Veja, nós trouxemos a oferta conosco. E apontou em direção do filhote de bode. Agora William entendia o que eles queriam. Ele vira as estátuas de Kali, uma enorme deusa feia hindu, com 4 braços, uma língua que ficava pendurada para fora, e um cinto em volta da cintura com crânios humanos pendurados nele. Kali era a deusa da destruição. William respirou fundo e disse: Kali é sua deusa da destruição. Vocês fazem sacrifícios que não podem pagar porque têm medo de ela destruir suas plantações, matar suas famílias e acabar com suas casas. Eu não tenho medo dessas coisas, porque eu sirvo a um Deus vivo que me ama. Eu não farei sacrifícios a um Deus que destrói coisas. O Deus vivo dá vida. Ele não exige que nós atiremos. Os indianos assentiram em silêncio enquanto William lhe explicava mais sobre Deus e a Bíblia. William descobriu na manhã seguinte, no entanto, que eles sacrificaram o bode de qualquer maneira. Quando William sofreu um grave caso de malária 1 mês depois, muitos trabalhadores indianos decidiram que era Kali que o castigava por sua falta de respeito. Dolly e Félix continuaram a lenta recuperação da disenteria. A doença deixara os 2 fracos e magros. Então, em setembro, assim que o último lote de índigo foi empacotado e logo embarcado para Calcutá, Peter, de 5 anos, pegou disenteria. Seu pequeno corpo não foi capaz de resistir à doença e ele morreu em poucas horas. William e Dolly ficaram com o coração partido e, como ambos estavam doentes, enviaram Rambucho para encontrar alguém para fazer um caixão para o filho. Havia vários carpinteiros entre os homens que trabalhavam na fábrica, e William tinha certeza de que um deles estaria disposto a ajudar, principalmente porque ele lhes pagava bem. No entanto, todos se recusaram a fazê-lo. Eles eram todos hindus e não queriam ter nada a ver com o corpo de uma pessoa branca morta. Isso era por causa da casta, o estrito sistema de regras que proibia que diferentes grupos de hindus realizassem certas tarefas. Se o fizessem, estariam quebrando a casta e seriam expulsos de suas famílias e aldeias. O manejo do cadáver de um cristão era contrário às regras de todas as castas hindus. A experiência demonstrou para William o forte domínio do sistema de castas sobre todos os hindus. Quando se recuperou, William escreveu no diário: talvez o sistema de casta seja uma das cadeias mais fortes com a qual o diabo atou os filhos dos homens. Este é o meu conforto, que Deus pode quebrá-la. Enquanto isso, William Kelly estava de cama, doente demais para fazer qualquer outra coisa além de orar. E orar para que alguém tivesse compaixão de sua família, que acabara de perder um de seus membros. Por causa do calor, era necessário que o corpo de Peter fosse enterrado naquele mesmo dia. Contudo, quem o faria? Finalmente, Rambucho encontrou 4 muçulmanos que concordaram em fazer um caixão para Peter e cavar um túmulo para enterrá-lo. Peter era uma criancinha brilhante e, como seu pai, adorava aprender coisas novas. Ele também podia falar bengali como um nativo. Embora William sofresse por ele, sua morte teve um efeito muito mais devastador sobre Dolly. Em outras ocasiões, quando experimentara grande tragédia, como foi o caso da morte de suas 2 filhas, levara muito tempo para ela se recuperar emocionalmente. No entanto, depois da morte de Peter, ela não se recuperou. Talvez isso tenha ocorrido por conta de não ter Kitty para ajudá-la, ou do trauma de saber que as pessoas não ajudariam no funeral, ou do próprio prolongado sofrimento com a disenteria. Por alguma razão, Dolly afundou ainda mais na tristeza e depressão. Agora William começava também a sentir os efeitos da depressão, mas por um motivo diferente. Ele estava na Índia havia 14 meses
e ainda não recebera nenhuma carta da Inglaterra. Ele estava se sentindo isolado e solitário.